Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula da nossa playlist sobre integração e a integral definida. Conforme eu tinha prometido para vocês, nessa aula eu vou passar aquela tabela de identidades trigonométricas. Com posse ou de posse dessa tabela e mais os teoremas da aula passada, é importante que você tenha assistido a aula passada, tá? E os teoremas da aula passada, com essa tabela, nós vamos resolver exemplos. Então, basicamente, nessa aula eu vou resolver exemplos de antiderivada ou integral de funções trigonométricas, usando as identidades trigonométricas e os teoremas da aula passada, perfeito? Então, é muito importante que você tenha assistido a aula passada. Se você não assistiu e tiver dúvida nessa aula, então você volta, assiste a outra aula com calma que está aí na playlist, depois avança e vem para essa, perfeito? Então, vamos começar. Pessoal, começando a nossa aula, vamos entender um pouquinho aqui das identidades trigonométricas. É muito importante que você tenha em mente que nessa aula eu não vou explicar o porquê que essas identidades trigonométricas são válidas, mas que seria muito importante, seria muito bom que você soubesse por quê. Nessa aula eu vou apenas apresentar as identidades e usá-las, beleza? Tá? Então, quais seriam as identidades trigonométricas que nós vamos usar? Ó, a primeira aqui, nós temos que seno x vezes cossecante de x é igual a 1. Bem, na verdade o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, se você passar o seno aqui dividindo, então você teria que cossecante de x é igual a 1 sobre seno x. Perfeito? Ele está querendo dizer que cossecante de x é o inverso do seno. A mesma coisa acontece aqui, ó, cosseno x vezes secante x igual a 1. Se você passar o cosseno para cá, então você vai ter que secante x é igual a 1 sobre cosseno x. Conclusão, secante x é o inverso do cosseno x. Perfeito. Tangente x vezes cotangente x igual a 1. Isso aqui é claro porque tangente é inverso da cotangente. Então, uma multiplicada pela outra se anula e dá 1. Melhor ainda, passa tangente dividindo. Você teria que cotangente x é igual a 1 sobre tangente x. Próximo. Básicas agora. Tangente de x é igual a seno x sobre cosseno x. Cotangente de x é igual a cosseno x sobre seno x. Observe que a tangente e a cotangente são inversas. Ó. Seno sobre cosseno, cosseno sobre seno. Perfeito. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Disso aqui nós tiramos essas outras duas que eu fiz na aula passada. Tangente ao quadrado x mais 1 é igual a secante ao quadrado x. Lembrando que você pode passar esse 1 para o outro lado com sinal de menos, e aí você teria tangente ao quadrado x é igual a secante ao quadrado x menos 1. O mesmo pode ser feito aqui, ó. Cotangente ao quadrado x mais 1 é igual a cossecante ao quadrado x. Passo 1 para lá também, ó, menos. Aí ficaria cotangente ao quadrado x é igual a cossecante ao quadrado x menos 1. Então, essas relações trigonométricas aqui, que são as identidades trigonométricas, nós vamos usar elas para resolver alguns exemplos. Nessa aula eu pretendo resolver 2 exemplos, mas eu vou resolver mais exemplos em outras aulas para você ficar bem craque. Vamos para o primeiro. O primeiro está falando assim, ó, calcule ou determine a antiderivada da função cosseno x sobre seno ao quadrado x dx. Ou calcule a integral, né? Você sabe que antiderivada e integral, no final das contas, é a mesma coisa. Continuando ali, então, ó, o que eu vou fazer assim? Para resolver isso aqui, eu vou ter que usar minhas identidades trigonométricas e também vou usar os teoremas de integrais que nós vimos na aula passada, das antiderivadas, tá? Então, ó, vou fazer aqui. Eu tenho que pegar a integral de cosseno x
e dividir por seno ao quadrado x. Só que seno ao quadrado x pode ser escrito como seno x vezes seno x. Então eu vou fazer, ó, seno x vezes seno x dx, certo? Agora eu vou melhorar isso aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui que a antiderivada de cosseno x, eu vou preservar um seno só aqui embaixo do cosseno. Então vai ficar cosseno x, seno x, vezes. E esse outro seno eu vou colocar em forma de fração. 1 sobre seno x dx, perfeito? Agora eu vou usar as minhas identidades trigonométricas. Olha como que eu vou usar. Aqui eu tenho cosseno x, seno x. Veja que cosseno x, seno x pode ser substituído por cotangente de x. Então, aqui seria a antiderivada de cotangente x vezes. Agora aqui, ó, 1 sobre seno x. Ó, se eu pegar aqui o seno x e passar dividindo, eu vou ter 1 sobre seno x. E aí vai ficar igual a quem? Cossecante x, tá? Entendeu? Ó, passou esse carinha dividindo, então fica cossecante x é igual a 1 sobre seno x. Ou seja, no lugar de 1 sobre seno x, vai entrar cossecante x e aí finaliza dx. Pessoal, terminamos de usar as identidades trigonométricas. Agora, usando os teoremas da aula passada, e aí é o seguinte, você tem que conversar com o seu professor. Saber se na hora da prova, na hora do trabalho, você vai poder usar essas tabelas e os teoremas, ou você vai ter que memorizar sozinho e se virar, tá? Então isso aí você corre atrás para descobrir. Vamos supor que ele permitiu que você use a tabela, ou que você memorize e já vá direto. Qual é a antiderivada da função cotangente x vezes cossecante x dx? Você vai ter que lembrar que isso aí nada mais é do que menos cossecante x, certo? Acrescido de quem? De uma constante. E pronto, ó, acabou de resolver esse negocinho bonitinho. Mas veja, se nós não conhecêssemos as identidades trigonométricas e também lembrássemos do teorema da aula passada, ficaria bem complicado resolver isso aí, né? Mas, do jeito que nós fizemos aqui, foi tranquilo. Agora vamos resolver outro exemplo. Deixa eu apagar isso aqui e nós vamos resolver outro. Dá uma olhada no nosso próximo exemplo. Olha que cabulosinho que ele é. Nesse aqui eu vou usar o termo integral, tá? Então você tem que calcular a integral de 3 tangente θ menos 4 cosseno ao quadrado θ de θ, tudo isso dividido por cosseno θ. Olhando assim, parece um negócio bem cabuloso. Mas será que é? Bem, gente, o que é que eu vou fazer? Como aqui eu tenho uma subtração, eu vou escrever isso aí como a subtração de duas frações. Eu vou colocar o cosseno θ como denominador aqui e o cosseno θ como denominador ali. Vamos lá, passo a passo, para não ficar difícil. Então eu teria a antiderivada de 3 tangente θ sobre cosseno θ menos 4 cosseno ao quadrado θ dividido por cosseno θ, tudo isso aí de θ, né? Aí você pode fazer assim, ó, para ficar mais organizadinho, mas também não precisaria. Beleza. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar lá das propriedades da antidiferenciação, da antiderivada, e vou distribuir o sinal aqui para os termos, ó. Vou distribuir. Então, aqui e aqui, ó. Então, eu vou ter a antiderivada desse termo menos a antiderivada desse termo, certo?
Então, a antiderivada de uma subtração é as subtrações da antiderivada. Beleza, vou usar isso. Outra coisa que eu vou usar, eu sei que a constante pode sair fora do símbolo, tá? Então, eu já vou tirar a constante fora do símbolo da integral da antiderivada. Vamos lá. Então, aqui você vai ter assim, ó, 3, saiu fora, hein? Aí, a antiderivada de tangente θ sobre cosseno θ. É lógico que tem aluno que já percebeu que dá para fazer uma manobra aqui e já teria até feito. E aí eu fecho com dθ. Menos, aí agora ó, vou tirar o 4 fora. 4 antiderivada de cosseno ao quadrado θ dividindo por cosseno θ. E aí fecho. dθ. Beleza, 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 beleza. Pessoal, a partir de agora eu já vou começar a usar a nossa tabela de identidade trigonométrica. Observe que eu vou trocar tangente de θ aqui, ó. Tangente de x é seno sobre cosseno, certo? Então, no lugar de tangente θ vai aparecer seno sobre cosseno de θ. E do lado de cá, a única coisa que eu vou fazer é o seguinte: cosseno ao quadrado por cosseno, corta o expoente, corta aqui embaixo, aí já fica mais fácil. Então, olha o que eu vou fazer. Aqui vai ficar 3, a antiderivada. No lugar da tangente θ, vai ficar seno θ sobre cosseno θ vezes. Aí, esse carinha que eu não usei ainda, tá vendo? Ó, tangente θ resultou isso. Isso aqui é tangente θ. Esse carinha que eu não usei, eu escrevo como uma fração aqui, ó. 1 sobre cosseno θ, certo? Menos 4. Aí agora aqui vai sobrar apenas a antiderivada de cosseno θ dθ. Aqui ficou mais fácil, né? Vamos ver agora aqui. Tadadam, tadadam. Ah, sim, bonitinho. 3 antiderivada. Pessoal, eu fiz uma mudança aqui, ó, tá vendo? Eu fiz uma mudança que eu nem precisaria. Mas como eu já fiz mesmo, para não apagar, eu vou continuar. O que nós sabemos de seno θ, cosseno θ? Ah, é tangente θ. Vou voltar ali. Tangente θ vezes 1 sobre cosseno θ. Você tem que lembrar que 1 sobre cosseno θ tá aqui, ó, cosseno x. Se você passar o cosseno x para cá, vai ficar 1 sobre cosseno x. 1 sobre cosseno x é secante x. Então, aqui você vai trocar por secante θ. E aí, aqui eu não fechei, né? Ó, dθ, ó, não tinha fechado aqui. Tem que fechar, hein? dθ, certo? Menos, agora aqui já fica fácil, ó, 4. Qual é a antiderivada de cosseno θ? Isso aí você tem que lembrar. A antiderivada de cosseno θ nada mais é do que seno θ, certo? Gente, eu não vou colocar... Não, vou colocar assim, ó, mais uma constante. Só que se eu colocar assim, ó, 4 disso aqui, eu tenho que colocar esse treco aqui dentro de um parênteses, beleza? Veja que eu tinha feito essa substituição, tangente θ por seno θ, cosseno θ. Acabei voltando atrás, então eu perdi uma linha aqui, mas isso não faz diferença. O que faz diferença é o seguinte, lá na tabela de antiderivada, existe a antiderivada de tangente θ vezes secante θ dθ? Se houver, lógico que lá vai estar escrito com x, aí é só substituir, ficaria assim, ó, 3, aí agora você vai lá na tabela e olha, tangente de x vezes secante x. Isso aí vai dar secante de θ mais uma constante, certo? Então, lá na tabela, você encontrou isso aqui, ó, na tabela dos teoremas da aula passada. E aí ficou 3 vezes isso, menos, agora aqui, ó, já vou fazer a distributiva, 4 seno θ menos 4 da constante. Perfeito? Pessoal, veja assim, não foi nada difícil resolver isso aí, né? Foi até bonitinho. Agora, eu vou distribuir o 3 aqui, ó,
Então vai ficar 3 secante θ e 3 constante ali, 3 vezes C. Só que daí eu já vou reorganizar para escrever isso de um jeito melhor. Então aqui ficaria 3 secante θ. Aí vou colocar esse termo, menos 4 seno θ. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, mais 3 constante, que eu não tinha colocado. E aqui menos 4 constante. Aí, tudo dessa parte aqui, ó, vai sumir, porque no final das contas, isso tudo vai virar uma grande constante. Então, a resposta final seria assim, ó, 3 secante θ menos 4 seno θ mais uma grande constante. Perfeito? E finalizamos esse lindo exercício. Pessoal, observe que não foi difícil resolver isso se a gente fizer a manipulação matemática lá do ensino médio e se nós lembrarmos das identidades trigonométricas, soubermos usar ela e também lembrarmos da aula passada daquela tabela cheia de teoremas. Os teoremas dessas integrais, dessas antiderivadas. E aí a gente consegue resolver isso até com uma certa facilidade. Mas precisa deixar o caderno super organizado, porque senão você vai se perder, beleza? Então aqui eu encerro essa aula com a resolução de 2 exemplos, mas o curso sobre integração e a integral definida está longe de acabar. E essa playlist vai ter muitos e muitos vídeos. Perfeito? Então, para você continuar recebendo, não esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho e se estiver gostando, dá um joinha aí, tá? Se não estiver gostando, dá um joinha para me ajudar também, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo. Fui!